E tenho certeza também que já está sendo bênção agora, amém? Tem uma palavra aqui para gente, Isaías capítulo de número 43, Isaías capítulo 4:3. Isaías capítulo 43. Todos acharam? O tema dessa mensagem diga assim comigo, é necessário lembrar a Deus as suas promessas. Fala de novo, é necessário lembrar a Deus as suas promessas. Então bate assim no peito e diga, eu tenho promessa. Aleluia. Quantos creem que tem promessa aí? Diga amém. Você tem promessa na sua vida. Amém? Nós vamos aprender. Suzana, abaixa um pouquinho o retorno aqui para mim. O retorno, por gentileza. Isaías 43. Aí, tá bom. Obrigado. Versículo de número 26 diz assim para nós. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Vamos ler de novo? Procura lembrar-me. Olha aqui, pastor. Aqui o profeta Isaías, ele está sendo, se puderem fechar tudo, eu agradeço, obreira Hilda. Aqui o profeta Isaías, ele está sendo usado pelo Espírito Santo para trazer a nós uma palavra de despertamento. E ele está dizendo o seguinte, procura lembrar a Deus. Deus usa ele e fala para ele, olha, digam para a igreja que é necessário a igreja me lembrar, procura lembrar-me. Lembrança fala de memória, sim ou não, gente? Procura lembrar. É mais ou menos assim, vamos supor, você que é casado vai me entender. A gente está num relacionamento com a esposa, com o marido, e de repente a gente começa a ter crises no casamento. Todo casal tem, né? Até o pastor tem seus momentos de crise dentro do seu relacionamento. Só não tem agressão, né? Palavrão, homens de Deus não faz isso. Mas tem aquele momento que a gente está chateado com a pessoa, a pessoa está chateada com a gente está deixando a desejar, a pessoa está deixando a desejar. E aí começa aquela discussãozinha do casal, né? E aí o que acontece? Vamos supor, ou o marido ou a esposa começa a falar, olha, você é isso, você é aquilo, e bababá, bebê. Aí o que geralmente o marido faz ou a esposa? Lembra que eu fiz isso por você? Olha os meus esforços que eu tenho feito. Olha que eu tenho acordado de manhã e tenho feito isso. Olha que eu tenho sido o provedor da casa. Você não lembra que tipo de mulher eu tenho sido? Aí você começa a lembrar a pessoa. E algumas pessoas até não entendem, né? Até algumas pessoas por falta de maturidade, elas chegam a dizer assim, tá jogando na cara? Não é verdade? Porque quando as pessoas lembram a gente aquilo que elas fizeram de certo, a gente não consegue descer e falar, você tem razão. A gente vem com aquela, tá jogando na minha cara? Mas não é uma conversa? A gente não está ali para alinhar as coisas, né? Deus está dizendo isso, Deus se agrada disso, que você chegue até Ele e lembre. Aí você diz assim, pastor, mas Deus precisa lembrar? Deus não sabe de tudo? Eu até falei aqui de manhã, que lá em Malaquias a Bíblia fala que Deus tem um livro memorial. O que é isso? Deus tem um livro que Ele anota todas as coisas, da minha vida e da sua vida. Aleluia. Então para que lembrar? E aí eu fui perguntar, Deus, se o Senhor é Deus, para que a gente tem que lembrar o Senhor? Para que o Senhor está mandando a gente lembrar? E Deus falou assim, não é sobre mim, é sobre vocês.
Nós lembramos a Deus porque Deus quer saber se eu e você estamos ligados com Ele. Deus quer saber se aquele culto, se aquela vez que você leu a Bíblia, se aquela vez que o profeta foi usado para você, ou você lendo um livro, ou você numa conferência, nos seus cultos, na sua igreja, através de uma pessoa, aquela palavra que ele falou contigo fixou no seu coração. Se eu perguntar aqui, Letícia, você está comigo 4 anos, quais foram os cultos que te marcou? Ela vai me lembrar. Pastor, tem um culto que o Senhor foi tremendamente usado, o Senhor liberou uma palavra na minha vida e aquela palavra está no meu coração até hoje. Então eu, como pastor, fiquei feliz porque eu vi que ela recebeu algo da minha vida, sim ou não? Quando você lembra a Deus a promessa, quando você está orando baseado na promessa, Deus ele fica feliz. Porque ele vê que a sua vinda à igreja não foi em vão, você guardou a palavra dele. Você fixou a palavra dele. Então lembrar a Deus, entenda isso, não é sobre Deus em si, é sobre você. É sobre você, ver se você guardou aquela palavra que às vezes você ouviu anos atrás. Então, Isaías está dizendo, procura o que, gente? Ou em outra versão, desperta-me a memória. Lembra, pastor, o que eu tenho que lembrar a Deus? Você bateu no peito dizendo que tem o quê? Só a Cristina está comigo aqui, minha sogra. Você bateu no peito dizendo que tem o quê? Ih, gente, meu Deus do céu. Você bateu no peito dizendo que tem o quê? Promessa, gente. Diga, eu tenho promessa. Gente, vocês estão mais desanimados que o povo da manhã. Eu tenho promessa. O que você tem que lembrar a Deus? O que você tem que orar a Deus dizendo? Deus, a tua palavra diz. A tua palavra fala. Você não pode orar no meio vazio. Tem gente que ora, tem que dizer assim, pastor, eu vivo nos montes, pastor, eu faço 24 horas de oração. Amém, 24 horas de jejum e oração, glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas não adianta você orar vazio. Não adianta você clamar a Deus sobre o nada. Você tem que ter uma base, você tem que ter uma revelação. E a revelação é a palavra de quem, gente? Diga assim, que é a promessa. Então você tem que lembrar a Deus em oração constantemente o que? A promessa. Qual é a promessa que está na sua saúde? Pelas pisaduras de Jesus eu fui o quê? Curado, sarado. Qual é a palavra de Deus que está sobre qual é a promessa que está sobre a sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes você está olhando para alguém da sua casa e está perdido. Você está olhando para alguém da sua família e a pessoa virou a cabeça. O que você tem que fazer? Lembrar a Deus o que Deus te prometeu na Bíblia. O que Deus falou ao teu coração. Deus disse assim, ó, vocês que são pais, mães, e há uma unção hoje liberada para os filhos, quantos pegam isso? Diga bem. Hoje Deus me usou muito de manhã para liberar sobre filhos, os filhos, a descendência, seus netos, vai ser abençoado através da sua vida. Escuta, meu irmão, há uma promessa na sua família, há uma promessa sobre a sua casa. E qual é a promessa? A Bíblia diz assim em Deuteronômio, ó, bendito é o fruto do teu ventre. Nenhum pai, nenhuma mãe coloca um filho do mundo, desculpa as expressões que eu vou falar, você sabe que às vezes eu prego bem no popular, drogado, maconheiro. Qual é a mãe que coloca um filho no mundo e quer ver o filho com um baseado na boca? Qual é a mãe que quer ver a filha nas noitadas, bebendo até o chão, passando na mão de todo mundo? E a fama dela é piriguete. Ninguém quer casar com essa menina. Quem vai casar com uma mulher que nem ela se dá o respeito? Ela não valoriza o seu corpo, ela não valoriza a sua imagem.
ela vai ser... Desculpa, mulheres, eu não estou aqui para te ofender não, tá? Eu estou aqui para te alertar. Você vai ser o lanchinho da madrugada. E tem gente que se contentou em ser lanchinho, não princesa. Esse é o problema. Que Deus te chamou para ser princesa. E você se contenta em ser lanchinho. Esse é o triste. E o Espírito Santo vai até onde você permite. Mas as mães e os pais têm que orar a Deus. Bendito é o fruto do meu ventre. Eu não criei filho para ser viciado. Eu não criei filhos para ser drogado. Eu não criei filhos para serem preguiçosos. Eu não criei filho para ficar o dia todo com gaiola de passarinho na mão. Eu não coloquei filho no mundo para ser um pipeiro a vida toda. Eu não estou dizendo que você não pode soltar uma pipa, mas viver soltando pipa. Tem gente eu conheço pessoas, tá? E eu falo isso sem medo de errar. Conheço pessoas que foi da minha juventude, que o cara tem quase 50 anos e vive como se tivesse 17, 15 aninhos, só quer saber de pipa. Não desenvolveu, não cresceu, vive na casa dos pais até hoje. Eu conheço, a pastora também conhece. Não vou falar nome, né? Tá gravando. A pessoa não cresceu, não se desenvolveu, não amadureceu a cabeça. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Não é pecado eu, de vez em quando, Yasmin, um sábado, geralmente a minha folga da pastora é sábado. Quando a gente não consegue folgar no sábado, a gente folga na segunda. Tem que ter um dia, né? Pelo menos, né, gente? A gente trabalha direto. E não tem nada demais. Yasmin, vou ali na praia com os homens da igreja, com um amigo, vou ali soltar uma pipa, você passa a me ver ali. Agora você imagine, todo dia você passa, em vez de pastor estar trabalhando, ganhando alma, está todo dia o quê, gente? Nossa, meu Deus, pastor, toda hora também, a gente entende que você tem que ter um hobby, um lazer, cada um jogar um videogame de vez em quando, distrair, mas de segunda a segunda você está soltando pipa. Vai cuidar da igreja não, pastor? Não vai cuidar das suas almas? Não vai orar não pela gente? Nem a mulher aguenta isso. Às vezes são maridos com videogame, irmão. Tem mulheres que reclamam que maridos só querem saber de quê? O cara passa a madrugada toda no videogame. Aleluia. Não dorme, não tem disciplina. Eu tenho videogame também. A pastora ainda reclama, vou vender que quase tu não joga. Mas eu não vivo em torno de um videogame. A gente tem as missões para cumprir. Então Paulo está dizendo, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora Paulo está dizendo, eu sou homem. O que Paulo está querendo dizer? Eu amadureci. Eu cresci. Eu estou em crescimento. Então algumas coisas vai ter que ficar para trás. Algumas coisas não poderão mais ser meu estilo de vida. Agora o meu estilo de vida vai ser coisas de homem. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o seu nome. Agora, Rafinha é essa, né? É isso aí, Rafinha, manda mesmo. Glória a Deus. Daqui a pouco ele manda o aleluia, né, gente? A gente mandou até lá na conferência. Aleluia. Mas enfim, voltando. Então, quando eu era menino, eu fazia coisas menino. Entenda uma coisa, volto a dizer para a gente não ser bitolado, fanático, não quer dizer que a gente não pode jogar uma bola, não quer dizer que você não pode jogar um videogame. As mulheres têm os hobbies delas, os homens. Estou falando estilo de vida, viver como moleque, viver como menininho, né? Eu era assim quando era pequeno, só estudava e jogava bola, soltava pipa, brincava de pique-esconde, era a minha fase de criança. Tudo na vida tem uma fase. Eu quero profetizar que nessa noite Deus está te levando para uma nova fase em nome do Senhor Jesus. Deus está te levando para uma fase de amadurecimento. E outra coisa, ninguém amadurece da noite para o dia. Há um processo de amadurecimento. Eu falo para Yasmin, eu tenho 35 anos, a pastora está com 34, né? E eu falo para ela, a gente casou com 21. Vamos fazer 14 anos agora de casados. E eu digo para ela, 20 anos juntos, vamos até para o dia de Jesus, né, gente? A gente tem que ter... Ela é a garota da minha adolescência. Conheci a pastora com 15 aninhos. Aí ela se apaixonou, ajoelhou, me pediu em casamento. Gente, eu sou assim, amém?
A unção pega. Tô brincando, mas a gente se apaixonou no colégio e foi amor à primeira vista, né, pastora? E a gente está junto desde a escola e Deus fez uma obra que a gente era perdido, né, cego. A pastora já cansou de me buscar bêbado aí pela rua. É verdade, né, Cristina? A pastora cansou de me pegar. Garoto, vem cá, e tá eu bêbado. Mas Deus transforma a maldição. Mas o que eu quero dizer? Eu não quero falar necessariamente da nossa história no mundo, eu quero falar da nossa história aos 21 anos, quando a gente casou. Eu digo para ela, eu quando casei com a pastora, no início eu errei com ela, e eu não tenho medo de dizer isso. Errou em quê, pastor? Adulterou? Não, graças a Deus. Né? São 17 anos que nós vamos fazer em outubro agora. Desde quando eu levantei a minha mão para Cristo, nunca mais esse pecado de adultério entrou na minha vida, e nem vai entrar em nome de Jesus. E aí a gente casou com 21. Então no início do nosso casamento eu era muito igreja. E até nos nossos dias que eu tinha que separar para ela como casado, eu queria saber de igreja. Só que eu não percebi que isso machucava ela. Isso machucava a pastora, porque às vezes um momento que a gente já vivia igreja, então tinha aquele momento, então às vezes ela queria estar perto, queria assistir um filme, e eu queria igreja, jovem, povo, e ppp. E acabei, não era um mau marido, eu falo para ela, não foi um mau marido, mas eu deixei a e a cura, diga assim comigo, a cura começa quando a gente reconhece que precisa mudar. Há alguém aqui que precisa mudar nessa noite? Levanta a mão e dá glória. Se você não precisa mudar, você virou Deus, né, gente? Todo dia a gente precisa mudar. E o que eu quero dizer com isso? E ali eu deixei a desejar. Só que no decorrer desses 14 anos que nós vamos fazer juntos, eu fui como marido também, pela palavra, Deus foi me foi falando comigo, você está errando aqui, você tem que dar mais atenção. Aleluia! Você tem que separar um tempo para sua esposa, você tem que cuidar dela. E ela me cobrava isso, Diego, assim como você cuida da igreja, você precisa cuidar da gente, nós precisamos de um momento. E eu não tenho medo de dizer, porque preste atenção, foi igual lá na conferência Destino, né, que eu fui, Deus ele falou o seguinte, Deus usa os seus fracassos para te promover. Aleluia. Quero dizer para alguém aqui nessa noite, eu não sei para quem eu vou pregar, os teus fracassos virarão testemunhos de amanhã, em nome de Jesus. As tuas quedas virarão testemunhos de amanhã, em nome de Jesus. Paulo disse, as coisas que me aconteceram contribuíram para o Evangelho. O problema, irmãos, não é cair, o problema é ficar caído. O problema não é cair. O bom é que não caia, a Bíblia diz, né? Cuide-se para que não... Mas pastor, cair é o fim do mundo? Não, você está vivo e o Senhor vai te levantar nessa noite em nome de Jesus. Diga assim comigo, Deus vai me levantar nessa noite. Então o problema não são quedas, não são fracassos. Enquanto você viver neste mundo, você está em processo de mudança, de amadurecimento. E eu fui amadurecendo, então eu fui tirando mais tempo para ela. E às vezes ela diz assim, Diego, você ficou muito tempo me negligenciando. Eu falei, Yasmin, não me procure mais no meu passado que eu não estou lá. Oh, glória! Eu já sou um novo Diego, um novo marido e recebo o que Deus está te dando. Às vezes, irmãos, você está tão imaturo porque você, às vezes, quer se procurar no passado de alguém. Ou no seu passado. Esquece o seu passado, amadureça o que você fez no verão passado. Se você pediu perdão, reconheceu, você está curado, está perdoado, vamos para frente, porque tem muitas coisas de Deus para acontecer na sua vida. Pastor, mas eu errei, eu caí, eu saí da fé, eu era obreiro, eu era pastor. E o que tem, meu irmão? Davi caiu, mas ficou caído? Abraão caiu, mas ficou caído? Sansão caiu, mas ficou caído? Não, tanto é que quando Sansão peca, os inimigos cegam ele, e a Bíblia diz que depois o cabelo dele começa a crescer. Aquele cabelo crescendo representava a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, a cada manhã, na minha vida e na tua vida. Então é Deus dizendo para alguém aqui, todos os dias eu estou te dando uma oportunidade de mudar a tua vida, de mudar a tua história, de mudar teu destino, de mudar a sua vida em nome de Jesus, irmão.
Mas tem gente que às vezes, não, pastor, para mim não tem jeito. É igual a pessoa que faz dieta, né? Ela acha que ela faz dieta, aí chega no final de semana, ela dá aquelas quedas, ela diz, meu Deus, que já era, pastor. E ela começa a assumir aquela vida, ah, pastor, eu sou assim mesmo, não, eu vou comer mal. Não! Você precisa aprender a lidar com os seus fracassos no decorrer dos seus processos. Você sabia que aprender a se levantar significa também vitória? Diga assim comigo, aprender a se levantar, significa vitória. Estão comigo? Diga amém. Se você não aprende a se levantar, você não se torna um homem bem-sucedido. O único que não pecou e nunca fracassou foi quem, gente? Só. Todos os profetas fracassaram, mas se lê, Abraão fracassou, se levantou e venceu. Jó fracassou, se levantou e venceu. Todos, com exceção de Cristo, o único perfeito. A Ele a honra e a glória. O que eu quero dizer para você? E eu disse para ela, Yasmin, eu amadureci, filha. Eu não sou mais aquele Diego dos 21 anos. Agora você tem um novo marido. Ou você vai ficar olhando para o passado e me acusar e dizer, agora tu quer ser assim? Enquanto tem mulheres na igreja que às vezes estão lutando por um filho, estão lutando por um marido. Sim ou não? Sim. Que creem na transformação dele. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Quando você era menino, você fazia coisas? Então você está em processo de amadurecimento. E Deus vai usar os seus fracassos e as suas quedas para moldar, para modelar você e deixar um vaso bonito para a glória de Deus. Quem vai virar um vaso bonito aí para a glória de Deus? Os discípulos de Jesus fracassaram, gente? Eu não sei porque eu estou insistindo nessa... Você vê que Deus não está deixando eu sair daí, dessa bolha. Os discípulos de Jesus fracassaram. Eu até falei de manhã. Imagine Jesus, quando chama os discípulos. Jesus ainda não era Cristo. Ele estava para explodir o ministério dele. Antes de Jesus fazer os milagres, o primeiro milagre de Jesus foi em João capítulo 2, em Caná da Galileia. Ele transforma a água. Só um parênteses aqui, tá, gente? Você concordando ou não, mas não foi vinho alcoolizado. Tá bom? Então, se você escuta algum pastor pregando essa heresia aí, joga na lata do lixo. Não precisa criticar o pastor. Só essa mensagem você joga na lata do lixo. Deus não transformou a água em vinho, álcool. Isso é conversa de beberrão que quer justificar a bebida dele. Tá? Isso aí fica para outro dia. Então, Jesus ele vai fazer o primeiro milagre dele em João capítulo 2. Evangelho de João, você pode conferir lá depois. E a Bíblia diz que Jesus ele faz lá a primeira. Mas antes de Jesus começar o seu ministério e explodir, começar a curar, ressuscitar mortos, curar leprosos, entenda bem, Jesus ele chama a sua equipe. Todo homem de Deus precisa de uma equipe. Cadê minha equipe? Está aí? Amém. Aleluia! Porém, equipes não são perfeitas. Equipes precisam ser modeladas. E o bom é quando Jesus encontra um discípulo que quer ser transformado dia após dia. Porque às vezes a pior coisa que tem é você pegar gente tapada. Vocês sabem o que é gente tapada? Mente fechada. Eu até estava conversando com o Luian ontem, eu falei, Luian, algumas coisas nesse processo meu de pastorado, como pastor, eu vou fazer 13 anos de pastor, comecei aos 23, vou fazer 13 anos como pastor, então eu tenho um pouquinho de experiência, não tenho tudo, mas tenho, né, gente? Dá para contar alguma coisa, aprender alguma coisa sobre povo, igreja. Então, eu estava falando para ele, Luian, sabe qual é o problema da equipe, e às vezes até da igreja, vou falar de vocês, que às vezes vocês querem um pastor lá de trás. E se você não tiver em processo de evolução comigo, que sou o líder, você fica para trás ou até vai sair da igreja. Porque, irmãos, às vezes o que eu preguei lá atrás eu errei. E eu tenho que ser humilde para chegar e falar, gente, minha visão se há... Quantos pregadores, até mesmo do ministério que eu vi,
né, não vou falar nome, mas do ministério líder lá, pregou muitos anos. A fé remove? Você até fala isso. Não, a fé não remove montanha. O que remove montanha é a fé com a palavra. Esse é o mais ideal de falar. E ele chegou e pediu perdão à igreja. Gente, por muitos anos eu preguei que a fé remove, mas a fé por si só não remove montanha. Você tem que liberar a fé. Você tem que falar pela fé. Ela remove montanha. O mundo tem fé, gente? E por que os montes não são transponíveis? Não estão saindo do lugar? Porque não é por só ter fé. Tiago diz, capítulo 2, versículo 17, que a fé sem obra é morta. Então não basta só fé, precisa ter obra. Precisa ter o quê? Atitude, senão uma fé morta. E quantos pastores pediu perdão? Gente, eu preguei tal coisa. A igreja precisa estar em processo de transformação para poder viver transformação. Novas etapas, novos níveis, novos lugares que Deus vai me levar e vai te levar, vai precisar que nós venhamos a amadurecer e entender que fracassos fazem parte de grandes vitórias. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim comigo, fracassos fazem parte de grandes vitórias. Fala, grandes líderes primeiro fracassou para depois acertar. Diga aleluia. Quem já fracassou muito aqui, levanta a mão. Mas te tornou uma pessoa que você é hoje, mais forte, mais experiente, sim ou não? Sim. Quem já tomou volta de alguém? Eita, já tomamos, não tomamos? Aleluia! Hã? E foi uma só? E pior que a gente fala, não, agora vai ser diferente. Esses dias eu e a pastora, a gente passou uma experiência que a gente comprou um óculos, né? Que humanamente falando eu estou curado, mas eu estou com dificuldade, tá, gente? Se de repente se passar na rua e falar comigo, pela fé eu já estou curado, que eu não aceito. Eu falei, Yasmin, vamos comprar um óculos para mim, para longe e pelo menos à noite, que eu já estou cansado, então a minha vista fica... Ela, tá bom. Aí fomos comprar um óculos com uma pessoa conhecida. Irmão. Aí eu disse assim, tem que dar... Geralmente, você tem que dar o quê, gente? 50% de sinal, né? E a gente já tomou algumas coisas que a gente falou. Yasmin, ó, a gente agora... Vamos fazer o seguinte, não vamos dar nada já adiantado. Vamos dar, né? Paga o primeiro e depois... O rapaz é conhecido, já foi minha ovelha. Papapá, ppp. Eu fiquei sem graça, eu falei, fulano, tem que dar tudo, tem que dar... Manda logo tudo, pastor. Aí, né, só que tem aqui o meu radar do meu ladinho, né, minha varoa que me puxa. Eu não vou dar. Nós vamos dar 50%. Aí eu falei, calma, filho, vai dar tudo certo. Vamos confiar. Não vou. A gente sabe, tem tipo, não, filho, aí fui, né, fiz aquela, ela foi e cedeu. Aconteceu, gente? Tá com mais de um mês para me entregar o óculos. E pior que é assim, irmão, a pessoa que compra fiado, tu vai cobrar ela ainda se acha, ainda mais quando é pastor. Que aí tu tem que engolir tudo. Porque se tu cobrar, tu não é pastor, tem que me entender. Só que eu falei para ele assim, com amor e com jeitinho, eu falei, olha só, o que a minha esposa está falando contigo é o seguinte, é questão de profissionalismo. Então esquece o pastorado e entra no lado profissional, porque também só porque a gente é crente, a gente tem que viver tomando volta dos outros, gente. Não, vamos pegar o soco ungido, né, gente? Não, gente, não vai pegar não, vai pegar não, meu irmão. Mas não dá vontade de dar um soco ungido de vez em quando, gente? Ai, fala assim, respira fundo aí. Aleluia! Mas aí o que acontece? A pastora teve que entrar em cena, se posicionou um pouco mais, e aí o cidadão pegou o óculos. E aí a gente vai pegar, eu tinha que pegar com ele hoje, mas amanhã eu pego o óculos. Mas o que eu quero dizer para você? O que eu disse para mim? Não, Yasmin, a gente não vai mais dar o todo por cento, né? Os 100%, não dá 50%, mas eu calhei, a gente errou. A gente erra, irmão. A outra experiência que eu passei foi que o cara chegou aqui, eu conto para vocês, né? Ai, pastor, eu tô morando na rua, que não sei lá mais o quê. Aí já tomamos experiências, eu e Yasmin falamos, Yasmin, não vamos deixar, porque tu sabe, a gente não conhece.
E aí, ele participou do grupo jovem, tá eu e Yasmin, aí veio aquele sentimento, né? Tadinho, misericórdia, vamos dar uma oportunidade? Aí foi nós dois, bobão. Chamamos ele, ó, eu e minha esposa a gente conversou, a gente vai dar uma oportunidade para você, fica aí na igreja. Falei, pelo amor de Deus, irmão, não vai me levar nada. Falei, irmão, tem hora que eu sou bem sincero também agora. Falei, irmão, não vai me levar nada. Não, pastor, conta comigo. Eu vou ajudar o senhor, vou limpar a igreja, vou. Aí o que aconteceu? No dia seguinte eu cheguei, 6 e pouca da manhã, irmão. Portão aberto, cadê minha caixa? E cadê os doces da igreja, da escolinha? O cara levou? Mas eu entendi que lá atrás, esse menino me ensinou, Deus trabalhou, Deus falou, para evitar que tomemos prejuízos lá na frente, Deus permite fracassos. Então fala assim para o seu irmão, aprenda com seus fracassos. Uma coisa que Yasmin me corrigia muito, eu tinha essa mania. Ela me corrigia, ela dizia assim, eu fui pregar numa igreja, aí eu conheci um pastor lá, ela disse assim, aí eu fui e contei minha vida pro cara toda. Porque é isso, aquilo, tá aí Yasmin, né? Daqui a pouco a gente foi, ela, cara, em menos de 1 minuto tu falou tua vida toda. Tu nem conhece o cara. Mas a gente quer dar uma de né, porque quando a gente repreende, fica tranquilo, eu sei de tudo, Deus está no controle. Fala assim pro seu irmão, não fale sua vida. Ó, não fale quanto você ganha para os outros. Você que é casada, chega lá naquele negócio lá do manicure, lá, você vai fazer seu cabelo, olha, meu marido lá na cama é uma benção, vão tomar teu marido, hein? As mulheres, hein? Tá cheio de mulher com casa... Segura aí, não conversa comigo não, gente. Olha pra cá. Tá cheio de mulher com casamento o quê? Destruído. Tu fica lá exaltando teu marido, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo. A mulher, é? Ah, menino, meu só Deus. Daqui a pouco tá cantando seu marido. Faz assim comigo, ó. Não conquistou ainda? Tá com projeto? Sabedoria. Fecha a boquinha, meu irmão. Outra coisa também que eu ensinei de manhã, não conte, você vai fazer seus votos financeiros na obra de Deus, fica contando para os outros. As pessoas não têm a mesma fé que você tem. As pessoas não estão ouvindo a palavra que você está ouvindo. As pessoas não estão dando liberdade para o Espírito Santo abrir a mente dela como você está dando. Então a sua cabeça está se abrindo, a sua visão está se ampliando para coisas grandes. E aí você vai querer compartilhar isso com gente com mente de escravo, foi o que eu falei. Tem gente que tem mente de escravo. Tem gente que tem mente pequena, dentro da igreja tem, meu irmão. Na equipe de Jesus tinha Tomé. Aí imagine Tomé, Jesus chama os discípulos e diz assim, olha irmão, Deus vai me usar e vai nos usar e vocês vão presenciar. Nós vamos ressuscitar os mortos. Tomé, meu Deus. Aí foi o que eu falei aqui de manhã, eu falei, daqui um tempo, irmão, você vai ver o pastor Diego no Maracanã lotado, em nome de Jesus, a gente pregando para a multidão, diga glória a Deus. E você patrocinando essa obra e você me ajudando como colaborador, você lá atendendo o povo junto comigo, mas pode ter gente que está dentro, está rindo. Pastorzinho de Sepitiba, coitadinho, né? Esse aí é sonhador, né? Sonha! Falou que vai pregar no Maracanã. Agora quer ser esses pastores grandes. Tá até ficando soberbo, porque presta atenção. Quem sonha incomoda quem não sonha. Vou repetir para você pegar isso. Quem sonha incomoda quem sonha. Não sonha, melhor dizendo. José, qual foi a diferença entre José e os irmãos? Que os irmãos dele não sonharam, ele sonhou. Aleluia.
Eu estou pregando para sonhadores aqui nessa noite. Eu estou pregando para gente que tem promessa. Bate no peito e diga: eu tenho promessa. Fala: eu tenho promessa. Você tem promessa, irmão. Você não sabe do que está prestes a acontecer na sua vida. Você não sabe o que está prestes de chegar na sua história. Você não sabe o reboliço que Deus vai fazer nesses dias pela frente, pela sua vida. Então, boca fechada, aprenda com seus fracassos e cuidado para você não amadurecer no processo. Amadureça nos seus processos. Cuidado, Tomé, Jesus falando: nós vamos ressuscitar os mortos. Nunca se ouve isso desde os profetas. Jesus disse: nós vamos curar os leprosos. Jesus disse: nós vamos arrastar multidão. Nem os fariseus, nem os saduceus, nem os religiosos estavam com tanto sucesso assim, que eram as igrejas da cidade. Quando Jesus vem dizendo: nós vamos fazer coisas espantosas, vocês vão ver o Filho do Homem, vocês vão ver coisas miraculosas, vocês vão ver coisas extraordinárias. Meu irmão, já vou liberar uma palavra aqui. Deus vai fazer coisas miraculosas na sua vida, na minha vida. Deus vai fazer coisas espantosas na minha vida e na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Levanta a mão da glória, por favor. Reage porque você está vivo. Reage porque você tem promessa. Reage porque você está prestes a viver o extraordinário de Deus. Aleluia! Jesus começa a falar, meu irmão, mas dentro da equipe de Jesus tinha Tomé, que não estava amadurecido. Pode deixar, Letícia. Então, cuidado, meu irmão, porque nem toda pessoa você pode abrir o quê? A boca. Vai fazer uma faculdade, está para conhecer alguém. Cuidado. Às vezes aquela pessoa que você acha que é a sua amiga, que é o seu amigo, não é. Aquela pessoa que você acha que é confiante, que é de confiança, não é. Conte para o seu pastor, se você dá crédito. Conte para poucos. Eu digo isso, né? Melhor dizendo, fale com todos, mas ande com poucos. Repete isso aí, vai. Fale com todos. Ela já preferiu andar com ninguém, mas ande com poucos. Porque Jesus tinha 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1 e dos 1 não tinha mais ninguém. Só Jesus. Deus está falando contigo aqui nessa noite? Levanta a mão. Diga: eu tenho promessa. Agora abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmos 119. Aleluia. Salmo 119. Pastor, eu tenho promessa. Agora lembra a Deus essas promessas. Por isso que é importante vir ao culto, anotar, guardar a palavra. Porque a palavra revelada são as promessas. É aquilo que Deus falou com você. É Deus mostrando o seu futuro. É Deus falando aonde é o seu destino, aonde você vai chegar em nome de Cristo, irmão. E eu quero profetizar que você vai chegar em lugares grandiosos nessa vida. Deus vai te dar voz nesse mundo, em nome de Cristo. Eu estou pregando para futuros empresários, eu estou pregando para pessoas que Deus... Aleluia. Pessoas que Deus vai levantar nesse mundo, pessoas que vão pregar e multidões vão ouvir em nome de Jesus, pessoas que Deus vai dar o dom do canto, vai cantar, você vai compor, você vai escrever livros. Meu irmão, você não tem noção, não importa se você é de Sepetiba, não importa, Deus não está preocupado, ou melhor, eu até falei de manhã, os melhores lugares que Jesus visita são os lugares são lugares desfavoráveis, aleluia, são lugares que Deus não dá nada. Deus visita a prostituta,
prostituta, Deus visita o maconheiro, Deus visita aquele que fuma, aquele que bebe. É esse tipo de pessoa que Deus quer pegar para revelar a grandeza dele na vida. Se você é essa pessoa, levanta a mão agora, reaja aí, diga: eu sou essa pessoa, diga: eu tenho promessa. Calabaçubedecantaraia. Olha para cá, meu irmão, Salmo 119, acharam aí? Vamos ler o versículo 49, por gentileza. Lê toda a igreja. Lembra-te do que, gente? Da palavra dada ao teu, da qual me fizeste esperar. Aqui é o salmista orando. Ele está dizendo: Deus, lembra da palavra. Coloca na versão promessa, coloca aí, vê se tem aí. Talvez NVI. Tem alguma que está promessa? Alguma versão aí? Acharam? Lá no telão, lê, gente. Lembra-te da promessa. Bate no peito mais uma vez e diga: eu tenho promessa. Pastor, eu tenho promessa? Talvez nunca nenhum profeta foi até você e te falou nada, porque as pessoas acham que somente um profeta que revela o nome dela, fala alguma coisa. Amém, nós recebemos isso também. Mas o maior profeta é a Bíblia, e a Bíblia tem mais de 32 mil promessas para você e para mim. Uma delas é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra é: tudo posso naquele que me fortalece. Outra é: pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Outra é: que ele se fez pobre para te fazer rico. Outra é: 1000 cairão, ô glória, ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ô glória, bendito é o fruto do teu ventre. Deuteronômio 28, versículo 1. Se você ouvir a voz de Deus, aonde você for, a vitória vai contigo. A vitória, a bênção vai contigo. Levanta a tua mão hoje aí, igreja, e diga: eu tenho promessa. Arabacanta. Segura na mão do teu irmão e fala: nós temos promessa, ô glória. Fala: nós temos promessa, e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer uma coisa: a minha promessa está de pé na tua vida. A minha promessa está de pé na tua casa. Se você recebe essa palavra, joga a mão para cima, libera um glória a Deus, libera um aleluia. Então bate assim no teu peito e diga: diabo, eu tenho promessa. Diga: diabo, eu estou de pé. Diabo, Deus é comigo. Pastor, mas eu pequei, mas eu falhei. Você quer promessa? Ainda que caia, não ficará prostrado, ô glória, porque o Senhor te sustém na sua mão. Você quer outra palavra? Filhinhos, não pequeis, porque se alguém pecar, temos um sumo sacerdote, um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Quer outra palavra? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você tem promessa. Você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Você vai viver o que Deus disse que você vai viver. Aleluia. Oh Espírito Santo, você vai chegar, meu irmão. Olha para cá, as pessoas vão ouvir falar da nossa igreja. O mundo vai ouvir falar da nossa igreja. Agora você não entendeu, porque você já tinha que estar igual a dona Beth, levantando a mão e dando glória a Deus. Porque você é a igreja, aleluia. A igreja não é a parede, o avivamento é você. Se prepara por esses dias. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar. Levanta dessa cadeira aí, dá um salto para cima, levanta dando glória a Deus. Diga glória a Deus, diga eu recebo. Levanta e diga: eu tenho promessa. Oh, aleluia. Isso, glorifica a Deus, adoradores aqui. Glorifica quem tem promessa. Glorifica quem tem promessa. Glorifica. Prepara-te. Até dia 31 de dezembro, Deus vai mover o céu. Deus vai mover a terra. Deus vai mover debaixo da terra. Mas a promessa que Ele te fez vai se cumprir.
reage. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão e fala: reage, meu filho. Para de ser essa geladeira. Reage à promessa, reage à palavra, reage, ô glória. Vai cair azeite na tua casa, vai cair azeite nos teus filhos, vai cair a unção da promessa. Glória a Deus. Isso, reage, meu filho. Aramancho de Camanasébia, Amancho de Cantorihada Sébia. Deus está movendo o mundo espiritual nessa noite. Deus está mandando anjos para trabalhar em teu favor aqui nessa noite. Lembra da promessa, lembra da promessa. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Não foi o homem, ô glória. Não foi o pastor Diego que falou. Não foi a Camila Barros que falou. Não foi o pastor fulano que falou. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Deus disse que ia te usar, você vai ser usado. Deus disse que você ia empreender, você vai empreender. Deus disse que ia te salvar, vai te salvar. Deus disse que ia fazer uma obra na tua casa. A promessa está de pé. Quem tem promessa reage. Cadê? Eu quero ver quem tem promessa. Quem tem promessa está reagindo. Quem tem promessa. Ereman cantarabaçaie, Ema catarabachuyanderrábia, Oremanda cantarabia. Eu disse que eu ia voltar da conferência pegando fogo para você. Eu disse que ia voltar da conferência pegando fogo nesse altar. Sepetiba vai viver as promessas. Alabaçuidepla. Meu Deus. Deus vai fazer a obra na tua casa. Deus vai fazer a obra na tua família, oh glória. Deus vai te dar aquele carro que você sonhou. Deus vai liberar esse dinheiro que você está esperando. Deus vai liberar a promessa no teu filho, no teu neto, na tua neta. Deus tem compromisso contigo. A promessa vai acontecer. Senta. Aleluia. Vocês querem que eu pregue mais ou pare, gente? Lembra-te da tua. Aleluia. Você tem promessa de prosperidade. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Eu disse que abundância de manhã, algo abundante, é algo quando começa a transbordar. Cristão que não abre a mente para prosperar é egoísta. Por quê? Porque você foi ensinado na mente de escravo o seguinte: pastor, eu quero ter somente o suficiente para comer e viver. Isso é mente de egoísta. E o próximo fica onde? Mas você só pode dar aquilo que você tem. E se você não pede, você não tem. Aleluia. Deus não é contra o dinheiro e a riqueza. Deus é contra o amor ao dinheiro. Deus não criou filhos para a pobreza. Deus criou filhos para a riqueza. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Você pode conferir depois. A Bíblia diz que ele se fez pobre. Ele nunca foi pobre. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Eu disse o seguinte: a sua mentalidade está tão escrava que quando se fala de dinheiro na igreja você fica chateado. Porque você acha que dinheiro vai perder a espiritualidade. Só que Jesus trata o dinheiro como espiritualidade. A pessoa que é espiritual, ela contribui. A pessoa que é espiritual, tanto é que a Bíblia fala que a avareza é pecado. A avareza é dar tchau como, gente? E isso independentemente do teu estado financeiro, tá? Você pode ter pouco, mas você às vezes é fechado. Ninguém começa muito.
Todos nós viemos do pouco, por isso que a Bíblia diz, seja fiel no, e eu te colocarei. Veja, promessa para muito é quem é fiel. Quem não consegue ser fiel no pouco, tem gente aqui que não é fiel, todo mês não consegue dar fidelidade no dízimo. Como é que Deus vai te colocar? A promessa é, seja fiel. Você vê que contribuir é muito mais do que dinheiro, é e fidelidade é caráter. Como que Deus vai colocar milhões nas suas mãos se você não é fiel com pouco? Como que Deus vai colocar milhões nas suas mãos se você não participa dos votos? É Deus te desapegando do dinheiro. Deus dá dinheiro, Deus dá riquezas para quem não é apegado ao dinheiro. E a maneira que Deus colocou, a maneira que Deus nos treina para a gente não ficar apegado ao dinheiro é quando a gente contribui. É quando você libera. Provérbios capítulo de número 11, versículo 24. Há quem dê e vê as suas riquezas aumentar, mas há quem retém, há quem fecha a mão e cai na pobreza. A alma generosa prosperará. Aqui, o que regar será regado. Mas a nossa mente está tão fechada que a gente acha que se a gente prosperar, a gente vai para o inferno. Só que Jó era o homem mais rico da sua cidade e a Bíblia fala que ele era o homem mais íntegro também e sempre foi próspero. O que nos falta é o que diz em Oséias 4:6. Meu povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia diz que Deus ele é dono do ouro e da prata. Como é que Deus é dono de algo que vai te levar ao inferno? Não é o dinheiro que te leva ao inferno, é o seu caráter que vai te levar. Porque tem gente que vai para o inferno pobre, mas já tem ricos que vai para o céu ricos. Então, postura de posicionamento não é dinheiro, é o teu caráter que nunca foi modelado. Há quem diz, pastor, se eu começar a trabalhar eu vou me perder. Não, você já está perdido. Porque eu sempre trabalhei e nunca me perdi. Fui porteiro, fui vigilante, trabalhei vendendo trufa, fui empresário. Vivi em ambientes pecaminosos e sempre mantive a fidelidade ao Senhor. Mas o diabo consegue entrar na sua mente dizendo, se você ficar rico, se você prosperar, você vai se perder. Não, você já está perdido. A Bíblia diz assim, não acumuleis tesouro na terra, porque aqui a traça come e o ladrão rouba. Acumuleis tesouro, porque lá a traça o quê? Esse acumular não é que Jesus está impedindo você de ter. Esse acumular, Jesus está falando, não se apegue ao dinheiro. E uma das maneiras para você não se apegar ao dinheiro é dando, abrindo a mão, abençoando. Para você acumular tesouro no céu, é dando. Jesus disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente vos darão. O que Jesus quer dizer? Aquele que dá, recebe. Atos 20:35, Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. A Bíblia diz em Romanos, é melhor dar. A Bíblia diz, quem primeiro me deu para ser recompensado. Então, quando Jesus pede o dízimo, quando Jesus pede oferta, quando Jesus pede para você participar de projetos, para você ser liberal, para você abençoar o próximo, né? Às vezes seu único casaco você vai lá e dá para um morador de rua, uma cesta básica você contribui com alguém, você oferta num hospital do câncer. Eu não sei as obras que Deus vai te levar para você contribuir. Deus está ali trabalhando no seu coração para você não ser pegado o quê? Não ser apegado o quê? Ao dinheiro. E ele diz, quando Deus consegue encontrar uma pessoa que se permite ser modelada no contribuir, ele fala, agora está preparada para receber mais. Agora está preparada para grandeza. Por isso que ele diz, treinamento. Diga assim comigo, treinamento. Ele te coloca no pouco para você ser o quê?
Se o pastor Diego não consegue ser fiel hoje com 2 igrejas, 2 pastores que a gente tem aqui, eu não consigo ser fiel com mais de 100 pessoas na igreja, totalizando todas elas, como que Deus vai me levar para 1000? Como que Deus vai me colocar num nível, como que Deus vai me promover? Lembra do quartel? Você vai o quê? Entra como recruta, não é isso? E vai o quê, gente? Subindo. Ninguém começa de coronel, começa? Não. Hã? Você tem que ser fiel como recruta. Você tem que ser fiel, você tem que ir subindo, você tem que ir galgando. No ministério eu fui galgando também. Eu não comecei pregando, eu não comecei como pastor. Eu comecei como ovelha, fui servindo, fui me aproximando do pastor, fui obedecendo. Diga assim comigo, não existe crescimento. Fala, sem obediência. Não adianta, vou peitar o pastor. Ih, perdeu a batalha. Vou falar umas verdades. Ih, meu Deus do céu. Você já entrou num campo que tu não vai prosperar. Não estou dizendo que você vai concordar com o pastor em tudo. Amém, gente? Mas eu estou dizendo questão de respeito. Entender a autoridade. Eu sempre digo para minha família e para minha esposa, respeite o profeta, independentemente se estão caídos ou não. Davi não tocou em Saul. Saul estava em obediência ou em desobediência, gente? Desobediência. Saul já tinha perdido a unção há muito tempo. Deus entregou Saul na mão dele. Ele disse, não toca no ungido do Senhor. Por isso que Deus levantou Davi, porque quem não consegue ser temente ao profeta, obediente às autoridades, Deus não coloca lá em cima. E outra coisa, eu sempre digo, o que você planta, você colhe. Se você é desobediente a Deus, aos seus líderes, seja eles quais forem, você também está plantando com que pessoas também te desobedeçam. Pastor, lá no meu trabalho ninguém me obedece. Como é que você é dentro da igreja? Pastor, meus filhos estão rebeldes, minha filha. Como é que você tem sido em obediência? Você é submisso? Você é sujeito? Eu não estou dizendo ser puxa-saco, amém, gente? Aleluia. Não confunda puxa-saquismo, não confunda idolatria a homens com honras. Desde quando eu comecei no meu ministério, eu honro os profetas, não idolatro, mas honro. Procuro ofertar, procuro dar presente. Todas as vezes que o nosso pastor nos visitou, a pastora fez uma boa janta. Pegamos lá, né? Que a gente, acho que toda família tem isso, né? Você pega lá os seus melhores copos, né? E aí você coloca na mesa, porque a gente entendia que quem recebe um profeta como profeta recebe galardão de profeta. Diga amém. Amém. Eu estava dizendo, eu falei isso até de manhã. Se eu chegar aqui e falar assim, gente, vamos honrar Deus no altar com os dízimos e as ofertas, todo mundo vem. Agora, se eu falar assim, quem aqui está disposto a fazer uma oferta na minha vida? A gente tem preconceito. Porque a nossa mentalidade ainda é de escravo. A nossa mentalidade ainda não foi reformulada. A gente diz, eu honro só a Deus, só que honrar a Deus, princípio de honrar a Deus está também honrar os homens. Você vê a cruz, ó, cruz. Vertical, é assim, gente? Aqui é vertical? Aqui é horizontal e aqui é o quê? Você vê que a cruz se resume, olha para cá, a cruz se resume nos 2 mandamentos. Ó, aqui é o quê? Vertical. Jesus está provando na cruz o primeiro mandamento, amar a Deus. Horizontal. E o teu próximo? Aplauda Jesus bem forte. A morte de Cristo, a oferta de Cristo na cruz, ele praticou os 2 mandamentos, que se resume nos 613 mandamentos que a Bíblia diz. A Bíblia contém 613, você pode estudar teologia. 613 mandamentos. Jesus resumiu em 2. Ame a Deus acima de todas as coisas. Fazendo isso, cumpriu a lei e está salvo. Quem ama a Deus não rouba. Estão comigo? Aleluia. Quem ama a Deus não mente. Quem ama a Deus não trai. Na verdade, se Jesus resumisse um mandamento só, já estava bom. Se ele falasse, gente, ame a Deus acima, já engloba tudo.
Mas Jesus é tão esperto, porque eu estava estudando isso, Jesus é tão sábio, que quando ele fala isso era para os religiosos, os pastores que se achavam que amavam muito a quem? A Deus, mas não amavam. Os fariseus. E Jesus disse assim, Jesus não resumiu só aí, amar Deus, que eles vão dizer, amar Deus eu amo, pastor, eu estou no templo, eu estudo a lei de Torá. O menino entrava para ser sacerdote com 12 anos, ou então desde pequeno como Samuel, lembra? Com 12 anos ele já ia começando a aprender. Aos 30 anos no Antigo Testamento, ele era levantado a pastor. E ali ele exercia o ministério. Então olha só, de 12 a 30 é processo de ensinamento. Você vê, o próprio Jesus aparece na Bíblia com 12 anos no templo, depois Jesus oculta-se Cristo. Onde está Jesus, 18 anos? Dos 12 aos 30. Diga assim, preparação. Porque a tua preparação fala mais do que a tua exaltação. Deus não levanta quem não se prepara. Deus levanta quem se prepara. E às vezes Deus vai usar alguns Golias. Às vezes Deus vai usar, no tempo da preparação, Deus vai usar poço. Deu para entender, gente? Tempo de preparação, tempo de chuva, solidão, decepção, gente que te abandona, gente que te fere. Porque como que Deus vai te colocar no pedestal se tu não tem estrutura, se não tem raiz para suportar uma fofoca? Diga assim comigo, crescimento gera crítica. Eu lembro quando eu era pastor, a gente era líder, fomos liderar os jovens na nossa igreja, pegamos os jovens fracassados, o grupo jovem estava muito fracassado na região, e o pastor entregou os jovens nas nossas mãos. A gente começou, para a glória de Deus, tá, gente? Bombamos o grupo jovem, estava saindo jovem de outras igrejas para vir para a nossa igreja, pelo trabalho que a gente fazia com jovens. Jovens sendo batizados com o Espírito Santo, jovens sendo salvos, jovens largando maconha, uma obra linda. E a gente ia para os eventos de jovens, a gente levava, os jovens se destacavam na dança, tudo para a glória de Deus. Começaram a nos criticar. Depois o pastor falou, quer assumir uma igreja? Eu larguei tudo, a pastora me patrocinou, fui liderar uma igreja aqui na Vitória Régia, uma igrejinha pequenininha. Até então auxiliava na sede. Eu auxiliava na sede, o pastor, e aí comecei lá o trabalho. Só que assim, quando você vai com sinceridade, põe o coração e Deus está no negócio, flui, dá certo. Fala assim, o problema não é o lugar. Fala, o problema é eu estar ungido. Porque tu pode estar no deserto, abrir seu salão lá de manicure, no deserto vai ter cliente. As pessoas vão te procurar no deserto. Deus vai mandar. Tem gente aqui que de repente eu estou pregando, você que quer abrir seu próprio negócio e às vezes está com medo do ambiente. Pastor, é Nova Sepetiba. Deixa eu te falar, Nova Sepetiba precisa de gente de visão que vai prosperar lá dentro para Deus ser glorificado em nome de Jesus. Eu comecei depois meu ministério na Nova Sepetiba e eu amo a Nova Sepetiba. Eu amo principalmente aqui, o tijolinho, porque é onde Deus me enraizou. Aonde muitos pastores julgaram, esse povo não presta, esse povo aqui não quer nada. Eu disse, Deus vai me usar aqui e eu vou salvar muita gente aqui em nome de Cristo. Deus é especialista em agir em ambientes desfavoráveis. Deus não precisa de ambientes favoráveis para te exaltar, meu irmão. Deus precisa da sua obediência. E aí nós começamos, irmãos. E aí o que aconteceu? A igrejinha começou a crescer. Aí que está o problema. Quando tu começa... Porque tem gente que tem espírito de inveja. Tem gente que não consegue sorrir com o teu crescimento. Só que o crescimento é para ela também. Ela vai crescer também, mas ela fica tão cega na inveja que ela acha que... Você já viu, quando você quer conhecer uma pessoa invejosa? Quando você fala do sucesso de alguém, ela sempre vai vir com mais. Então, o pastor Diego é uma benção. Mas quando entrou esse mais, tu já desconfia.
A gente nunca consegue sair de uma conversa sem um mais. Tenta evitar esse mais. Exalte uma pessoa, porque o que tu planta, tu colhe. Quando você não estiver na rodinha, vai ter alguém também para te defender em nome de Jesus. E a gente começou a crescer. Aí começaram, perseguição. Aí depois o pastor me botou na Nova Sepetiba, a gente começou a crescer. Tanto é que teve a igreja, cobiçou, quando a gente saiu, teve outra igreja que veio logo, não pega aquela igreja lá, porque era uma igreja muito de jovem, que eu estava batizando, a gente estava fazendo um lindo trabalho dentro da Nova Sepetiba. E aí começaram a perseguir a gente. Até que Deus foi e falou assim, vou te usar para uma obra específica. Vou te tirar desse ministério e vou te dar um ministério. Eu nunca quis um ministério, gente. A gente sempre quis crescer no nosso outro ministério. Sempre fomos fiéis ao outro ministério. Sair debaixo da bênção sem rebeldia, porque Deus está na coisa que é limpa e purificada. E quando a gente saiu, as pessoas diziam, anticristo, até de anticristo eu fui chamado. Gente, anticristo é pesado, não é? É, gente. E da onde que veio disso? Dos ímpios? Dos ímpios que veio isso, gente? Não vem. Gente, quem persegue... Você vê lá na internet, quem bate em crente é quem? É crente, gente. Você não vê espírita se batendo. Você não vê os budistas se batendo. Você não vê os católicos se batendo um ao outro. Agora o que tu pega de... Hoje em dia eu fico abismado que eu falo, os podcasts hoje é pessoas. O que tu acha do pastor Diego? Aí aquele homem lá que é teólogo, não, eu acho que ele não falou da exegese, é um herege. E aí, irmão, a gente começa a cauterizar quem está de baixo e o ímpio só, por isso que eu não vou para a igreja. Por isso que você não me vê, você me vê pregando a palavra, pregando contra heresias, mas você nunca vai me ver falando mal de igreja. Ainda que eu tenha muita coisa nas igrejas que eu não concordo, mas eu não sou o juiz da igreja, existe um juiz. E quem é juiz que vai julgar, ele que vai pedir conta a cada pastor. Eu não tenho que me preocupar o que a igreja ali está fazendo, a igreja ali. Eu tenho que me preocupar comigo e abençoar ali. Se ali está ferindo a Bíblia, vamos orar. E esses dias, eu estava na academia, né? Aí o rapaz falou comigo. Aí rolou o assunto, né, sobre cobrar. Eu não concordo, tá, gente, em cobrar para pregar. E eu não cobro para pregar. Qualquer um de vocês que quiser meu pastor prega, pode me falar que eu prego. Esses dias já preguei em 2 igrejas aí e não cobrei nada. Às vezes até oferta, eu oferto nas igrejas, né? Porque eu acho que o que a gente recebeu de graça, eu sou dessa teoria, tá? E prego contra isso. Mas eu estou num ambiente de gente mundana, de gente que eu estou tentando ganhar para Jesus. Aí rolou o assunto. Não, porque eu não concordo que os valores das conferências hoje é 2.000, é não sei o quê. Eu também não concordo, gente. Mas o que eu fiz? Eu falei, tá bom, né? Você quer falar também dos eventos evangélicos. Mas então, se você tem essa teoria, você também tem que falar do ingresso também que você paga para o Wesley Safadão, para a Anitta, para os cantores também que vêm de fora e os outros dormem na fila e fica como cachorrinho para Madonna. Madonna idolatrando e Madonna se achando uma deusa. Eu não concordo também não. Mas se somos críticos de um lado, temos que ser do outro. Eu falei, engraçado, o pastor não pode ter um jato, o pastor não pode ter um carro, o pastor não pode ser bem de vida, mas o Papa tem tudo, bebe na taça de ouro, vive no jato e ninguém? Então se a gente é crítico de um lado, vamos ser justo do outro. Estão comigo, gente? Eu falei, eu também não concordo, eu falei para ele, e ele é espírita. Falei, eu também não concordo que cobre absurdos, eu não sou a favor disso. Eles vão dar conta a Deus. Mas eu recebo a mensagem, fala para o seu irmão, recebe a mensagem, mas não concorde. Agora, não vira um hater, não vira esses críticos não, indo lá falando mal da tua igreja. Defenda às vezes. Uma coisa é a gente falar entre a gente cristão que tem maturidade, os ímpios lá fora não tem. A gente está tentando ganhar esse mundo para Jesus, a gente não vai ganhar esse mundo para Jesus, um batendo. Deixa que das heresias, deixa que dos falsos profetas o Senhor Jesus cuide. Pregue a palavra, pregue o amor, combata as heresias, mas abençoe os seus irmãos.
Estão comigo, gente? Fica de pé para a gente orar, a gente encerra aqui, aplauda Jesus. Diga comigo, eu tenho promessa. Diga, eu tenho promessa.